É um prazer ter vocês aqui hoje. Meu nome é Antonella Marreiros, eu sou psicanalista brasileira. Moro hoje em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. Bom, esse é um tema muito importante para nós. Em primeiro lugar, né, nós estamos falando do CCA, Center for the Clinical Arts, uma iniciativa onde meus queridos Chris Nelson e Jed Wilson, nós iniciamos esse coletivo juntos. É um coletivo onde a gente quer manter um espaço de contato entre a psicanálise e outros campos, e a gente quer manter um espaço para também abordagens críticas com relação à psicanálise. E a gente quer aprender a escutar também, às vezes, e a se calar, a ouvir o que os outros campos têm a nos oferecer. O Benoit, ele é diretor do Instituto Internacional de Psicanálise, o IIP. Ele é professor da pós-graduação da UNIS, a Universidade no estado de Minas Gerais, no Brasil. E como eu já tomei muito desse tempo, vou abrir a fala para primeiro Benoit Le Bouteiller, e em seguida para Marta. The floor is yours, Benoit. Obrigada, Antonella. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Antonella. Obrigada, Jed. Obrigada, Chris. Obrigada, Maia, pela tradução. Antonella, se houver alguma pessoa com deficiência visual, por favor, me avise, porque aí eu posso avisar o que está acontecendo na tela. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre a topologia com vocês. É algo muito importante para mim e eu queria começar compartilhando com vocês como que isso aconteceu para mim, como é que aconteceu esse interesse em topologia. A verdade é que eu descobri Lacan quando eu tinha 20 anos de idade, exatamente. E eu fiquei completamente fascinado, uau, na na nos em Libras, linguagem de sinais brasileira, isso seria o sinal. Eu fiquei assim, desse jeito. E o Jed já sabe um pouco de Libras. Eu fiquei fascinado, eu queria entender tudo, de tudo. Eu acho que é o que aconteceu comigo quando eu tinha 20 anos com o Lacan. Foi um pouco como alguém que vai descobrir um novo país quando tem 20 anos e ele vai entender que vai ficar lá para sempre, vai ficar lá para o resto da vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu queria entender tudo, eu queria entender o povo, os idiomas, eu queria entender a história, a geografia desse novo país. Eu queria tanto entender, mas eu não entendia nada, claro. Mas mesmo assim, eu queria entender tanto, tanto, que o que aconteceu? Um dia eu entendi um pouquinho, uma frasezinha, e eu fiquei, nossa, que coisa ótima, entendi essa frase aqui. Eu estudei muito, então uns dias depois, o que aconteceu? Eu entendi que eu não tinha entendido aquilo. Eu só pensei que eu tinha entendido. Mas 3 dias depois eu tive que admitir que eu não tinha entendido. Então, eu lembro exatamente esse dia, como se fosse ontem. O dia que eu entendi que eu não entendi o que eu pensei que eu tivesse entendido. Eu não fiquei triste, nem deprimido. Não, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque tinha algo ali para eu trabalhar. Então, eu tinha um apetite, um desejo muito mais forte ainda. Então, com o Lacan, eu estudei muitos campos diferentes, porque eu queria entender o que estava por trás de cada sentença dele,
Eu queria entender o que estava acontecendo. Então, eu comecei a estudar filosofia, depois antropologia, linguística, e rapidamente eu compreendi que a etimologia era crucial para o entendimento, o que estava acontecendo por trás do trabalho do Lacan. Eu comecei a estudar idiomas, idiomas que eu continuo estudando até hoje, e mesmo que eu tenha trabalhado em vários seminários, meu primeiro cartel foi no seminário 22, sobre o RSI. Eu comecei a estudar muito cedo, bem o início. Eu comecei o seminário 1, eu li tudo, depois eu fui para o seminário 2, li ele inteiro, seminário 3, etc. Eu tentei entender o que estava atrás de cada frase. E quem estudou Lacan sabe disso, entende isso rapidamente no primeiros seminários do Lacan, que ele começa a falar sobre topologia já no início. Só que no começo eu ficava assim, nossa, vamos deixar isso de lado, depois eu volto a isso. Eu vou traçar meu caminho aqui e depois eu volto a isso. Eu estava pronta a estudar tudo, todo tipo de campo, de idioma. Eu estava pronto para estudar tudo, para entender o que estava atrás de cada frase do Lacan. Porém, eu não estava pronto para mergulhar na topologia. Não era possível na época. Então, eu continuei, até chegar no seminário 20, 21, 22, 23. Claro, eu ouvi falar sobre o seminário 23 na época, era como é, você costumava ouvir muito sobre o seminário 23. Eu ouvi pessoas famosas falando sobre o seminário 23, assim, de forma muito séria. Eu ficava impressionada, eu não entendia nada. Mas eu falava para mim mesmo, tudo bem, relaxa, um dia eu vou chegar lá. Um dia eu sei que eu vou estudar isso e chegar lá. Então, não vou falar sobre isso hoje, mas é, o, é a dimensão mágica da vida. Eu encontrei alguém, depois eu encontrei outra pessoa, e um dia eu senti que era possível começar a estudar a topologia. E eu comecei a estudar o que que o Lacan estava fazendo com isso. Para mim, foi como aprender um novo idioma. Eu comecei a estudar com matemáticos e foi ótimo. Eu adoro isso. Eu adorei. E foi uma experiência incrível, uma sensação física, assim, muito prazer. Eu acordava no meio da noite com um insight assim e pensava assim, nossa, eu acho que eu entendi e eu não conseguia mais dormir. Eu precisava estudar. Eu tentava tentar entender as regras matemáticas e, para dizer a verdade, é assim até hoje. Eu continuo a agir assim. De noite eu acordo com alguma ideia, um insight, e eu preciso estudar questões matemáticas. Bem, quando eu comecei a estudar o assunto, levou vários anos, claro. Eu comecei a ler o Lacan muito cuidadosamente. Todas essas coisas estranhas que eu tinha deixado de lado,
eh, todos aqueles anos, aquelas coisas estranhas que ele falou sobre topologia e que eu mantive na geladeira, por assim dizer, coloquei na geladeira, falei: "Depois eu volto". Então, quando eu voltei, de fato, eu entendi muitas coisas. Claro, não temos tempo hoje para falar sobre tudo que eu entendi ou que eu pensei que eu entendi, mas eu posso compartilhar algumas coisas. Primeiro, eu entendi, e eu tenho certeza disso, que o Lacan, o conhecimento dele sobre topologia era extremamente superficial. Isso para mim foi importante entender, porque antes eu sempre ouvia falar e escutava os psicanalistas muito famosos falando sobre topologia com toda uma pompa e circunstância, como se a topologia fosse, como se o Lacan falasse sobre a topologia com toda a autoridade do mundo, mas na realidade ele tinha um conhecimento muito superficial sobre a topologia, foi o que eu entendi. E também eu entendi que é óbvio, se você estuda um pouquinho de topologia, você vê que por muitos anos, o conhecimento do Lacan é superficial, e há momentos do seu trabalho onde você consegue enxergar que ele começa a estudar a topologia de forma mais rigorosa. Ele nunca vai se tornar o gênio da topologia, mas quando ele começa a estudar de forma mais séria a topologia, quando ele chama 2 matemáticos para trabalhar com ele trabalha quase todo dia, até o resto da vida, com esses 2 jovens matemáticos, ele estuda de forma muito rigorosa, você consegue perceber que ele para de falar besteira sobre a topologia e ele começa a falar mais coisas rigorosas, só que superficiais, claro, porque ele já é um homem mais idoso, falando de um campo novo, mas você vê que ele faz um esforço para falar coisas com rigor. Não é mais besteira, ele tenta fazer de uma forma mais aprofundada e de entender de uma forma mais aprofundada. Outra coisa que eu acho que eu entendi, ainda estou elaborando isso, mas talvez amanhã eu vou entender que eu não entendi, é possível, mas eu estou compartilhando o que eu acho que eu entendi hoje. Vamos ver, amanhã e depois de amanhã são outros dias. Mas hoje eu posso dizer que a segunda coisa que eu entendi foi que quando o Lacan começa a trabalhar de verdade a topologia, então no começo dos anos 70, ele tem um projeto maluco. O projeto dele é tentar uma modernização do quê? Do real. Eu Essa é a minha forma de entender Lacan hoje. Eu acho que ele tentou, no começo do trabalho, com várias ferramentas, só que naquela época, quando ele começa a trabalhar de forma mais rigorosa com a topologia, ele tem um novo projeto de tentar modelar com a topologia o real, modelar o real do ser humano. Eu vou falar sobre esse projeto em 2 minutos. E a terceira coisa que eu acho que eu entendo na época é que claramente na obra de Lacan há 2 períodos completamente distintos, há 2 paradigmas que são completamente diferentes.
Eu entendi, e é meu jeito até hoje. Eu leio a segunda parte do trabalho de Lacan, que começa devagar, no começo dos anos 70. Nessa segunda parte, ele não tenta falar de forma melhor o que ele já estava falando há anos depois. Ele fala algo completamente novo. Eu sei que tem muitos colegas meus, pessoas que eu tenho um afeto grande por eles, eles não pensam isso. Eles acham que é quando Lacan vai tentar trabalhar os objetos topológicos no seminário 21, 22, 23. Quando eles falam isso, eles param no seminário 23. Os colegas falam: ah, o Lacan, com a topologia, ele tenta falar de forma melhor, de uma forma mais impactante, mais elegante, o que ele falou antes. Eu não concordo com isso de maneira nenhuma, zero. Eu acho que, de verdade, ele está tentando falar algo novo. Então, o que é essa coisa completamente nova que ele vai tentar falar? Eu acho, claro, é minha forma de entendimento, minha forma de divagar dentro desse oceano maluco que é o trabalho de Lacan. Eu acho que ele faz uma aposta louca. Ele faz essa aposta de que o real, o real para o ser humano é topológico. Como podemos entender essa aposta? Podemos entendê-la com as pessoas que vieram antes de Lacan. Platão, por exemplo, no seu último livro, Semaios, em grego, ele fala sobre isso. Ele cria um Deus esquisito, estranho, que chama Demuge. Antonella, não lembro como que pronuncia isso em inglês, mas é o nome desse Deus estranho. E o que o Platão diz nesse livro é que existe um mundo, o mundo da matemática, existe a realidade, o mundo da realidade, que eu posso encostar, que eu posso sentir como ser humano. E tem um Deus estranho que tem duas mãos, uma mão no mundo matemático, e ele faz assim, ele tenta entender o mundo matemático com sua mão, e na outra mão ele tem ele tem o mundo da realidade. E aí nessa mão ele coloca da mesma forma que está escrita na mão da matemática. É uma coisa incrível essa ideia. E muitos anos depois, séculos depois, o Galileu diz a mesma coisa. Ele diz que a linguagem da natureza é matemática. O Lacan diz exatamente a mesma coisa. É uma aposta maluca. Ele diz que a natureza, bem, ele não fala, ele não diz a palavra natureza, mas seria a palavra de Galileu. A natureza do real é matemática. E quando ele fala disso, ele está falando de topologia. O real é topológico. Eu acho que ele faz essa aposta e ele vai tentar nesses últimos anos do seu trabalho e da sua vida, ele tenta entender profundamente o que é topologia para tentar entender essa aposta maluca que ele está fazendo. Então, existem consequências, dessa aposta. Existem muitas consequências. Não temos tempo para falar todas as consequências, mas podemos falar sobre algumas.
Em primeiro lugar, a primeira consequência seria que o Lacan, durante muitos anos, quando ele fala da estrutura, ele fala sobre a neurose, psicose, perversão. Quando chegamos nessa segunda parte de seu trabalho, ele para de falar sobre isso. Nós paramos de falar sobre estruturas, com neurose, psicose, perversão. Nós falamos sobre a estrutura do real, que é topológico. Então, falamos sobre objetos topológicos. Isso é incrível. As consequências dessa aposta são incríveis. Eu vou falar sobre isso rapidamente, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu penso que, claro, claro que existe a psicose. Eu sei disso. Eu sei que existe o autismo. Claro que eu sei disso. Mas, para ser verdadeiro, eu não acho, como psicanalista, eu não tenho nada, eu tenho absolutamente nada a dizer sobre por que esse homem, essa mulher é psicótico. Por que que esse homem ou mulher é autista? Eu não tenho muito inteligente a dizer. Eu tenho o que dizer sobre como que o senhor X, que é psicótico, eu posso dizer como eu estou trabalhando com ele, ou a senhora X, que é autista. Eu tenho muitas coisas para dizer sobre isso, mas o porquê deles serem dessa forma, psicótico, autista, com as minhas ferramentas psicanalíticas, eu não tenho nada muito inteligente para dizer. Isso é um problema? Não, não é um problema. O Freud tentou entender com a interpretação dele, e o Lacan, nos primeiros anos do seu trabalho, ele também tentou. Ele construiu teorias e muitos instrumentos conceituais para tentar dizer por que aquela pessoa é psicótica ou é neurótica, por que que ela é perversa. Isso não é um problema, mas precisamos admitir que tudo isso não é algo que não precisamos continuar a ficar dizendo. Hoje em dia temos conhecimento de que o Lacan e o Freud também, eh, o Aristóteles, ele falava coisas sobre física. Eu não sei se é útil ficar nas ideias que o Aristóteles tinha sobre a física, porque nós sabemos que era completa besteira. Então, isso quer dizer que não temos que ler Aristóteles? Não, não precisamos jogar ele no lixo. Claro que não. Temos que estudá-lo com cuidado, e estudar Freud, Lacan, etc. Temos que estudá-los, claro, mas como? É uma verdade que nós temos que aceitar como se fosse uma igreja? Não, não, claro que não. Então, admitir que o Lacan vai fazer essa nova aposta tem consequências, e eu penso, em primeiro lugar, essa ideia de estrutura. É algo muito importante, eu acho. E da nossa forma, assim, para nós é importante entender o que é um psicanalista, e uma outra consequência que é muito profunda, o que é a interpretação. Quando nós trabalhamos com essa aposta, com a aposta de Lacan, eu acho que a interpretação, que é
que é como lemos a estrutura, se torna como ler o objeto topológico que que está por trás do sujeito, no real. Então isso é algo completamente diferente, mas é muito importante. Eu acho que vou parar aqui a minha fala, não temos muito tempo. Eu quero mesmo é escutar a minha colega Marta Marciano e quero também ter tempo para a gente discutir, termos perguntas, etc. Muito obrigado.